ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a palavra diz, como a pastora mencionou, sem santidade ninguém verá a Deus. É necessário estar limpo diante do nosso Cristo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidar nesta noite o missionário Diego, que vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, que ele possa estar tomando o seu lugar de honra, e convido o diácono Reginaldo, que vai estar orando e intercedendo pelo servo do Senhor. Senhor, amém. Nós temos suas mãos para cá. Pai Santo, em nome de Jesus, teu filho, teu servo, missionário Diego, já se encontra aqui, Senhor. Deus usa ele para a tua honra e para a tua glória. Pai, que ele diminua, que o Senhor cresça, que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado neste lugar. Dê para ele, Pai, língua controlada pelo teu Espírito. Mente de Cristo, fala aquilo para a tua igreja nesta noite, Pai. Te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diz amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia. A palavra de hoje está em Salmo 24. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu comecei a ler a palavra, a vir para a igreja de verdade, não aqui, eu ainda era de outra, mas quando eu vim para cá também, eu pensava que o Evangelho, eu precisava ser feliz através dele. E eu buscava como ser feliz. Mas só que a palavra de Deus vai nos dizer outra coisa, que eles conseguiam sentir felicidade até na tristeza. Mas eu nunca consegui fazer isso, até esses dias. E eu me senti angustiado. Mas quando eu entendi que a fé não é o que eu sinto, é o que eu sei, aí eu lembrei que no Salmo 91 vai dizer: eu estarei com ele na angústia. Então quando eu estou angustiado, eu sei que ele está comigo. Então você imagina ter algo na minha vida, uma situação, um momento no qual eu sei que Jesus está de mão dada comigo. Quão honra é a gente poder receber o Senhor, porque a palavra vai dizer: quem é o Filho do Homem para que te lembres dele, ou o homem para que o visites. Contudo, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste, e colocou todas as obras das suas mãos debaixo de seus pés, e mais, nos colocou assentados com o Senhor Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, dominador, hoste espiritual da maldade, porque ele é o nosso Deus, e se ele é por nós, quem será contra nós? Aleluias, aleluias. Salmos 24, aleluias. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, e aqui estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará em seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente.
ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Jacó, ó Deus de Jacó. Levantai as vossas cabeças, ó portões, levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que a voz do nosso Deus, ela é cheia de majestade, que Ele se vestiu de majestade. A gente vai ver séries como The Chosen, que ensinam ali um Jesus, mas Ele está humanizado de qualquer maneira. É impossível, a não ser pela direção do Espírito Santo, quem sabe se a pessoa se consagrar, está parecida com Jesus. Por quê? Porque Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem nenhum pecado. Jesus era o homem que, quando Ele xingava, entre aspas, não era um xingamento, porque Ele é santo, da boca dele não sai palavra torpe. Ele ainda, quando xingou a igreja de Laodiceia, falando pobre, cego e todas as coisas que lá estão escritas, Ele disse de uma maneira santa. A gente não consegue se assemelhar ao nosso Deus na sua santidade. O que a gente consegue fazer, Ele já disse: nenhum servo é melhor do que o seu Senhor, nem um discípulo maior do que o seu mestre, mas será perfeito aquele que for como Ele. Ele nunca exigiu a perfeição de nós. Se algum de nós cristãos visse alguém precisando de necessidade na rua e a gente não ajudasse imediatamente, ou nessa ocasião a gente não ajudasse, Ele não nos jogaria imediatamente no inferno. Primeiramente Ele viria e falaria com a gente: por que você fez isso? Não se lembra que Ele sou eu? Quem está nele, Ele está na pessoa. A palavra de Deus vai dizer: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele é longânimo, que Ele é misericordioso. É muito difícil a gente perdoar alguém, ter misericórdia de alguém, se a gente não lembrar que essa pessoa é a representação do próprio Jesus. Mas fica fácil quando a gente vai ler na palavra de Deus que o Senhor, Ele perdoou um servo que tinha uma dívida impagável, mas Ele perdoou porque Ele suplicou, porque Ele pediu misericórdia. Ele falou: está perdoado. Mas quando Ele viu o irmão dele na mesma situação, que devia uma quantia insignificante, ele devia, por exemplo, R$1 milhão, o irmão dele devia para ele R$100, mas quando o irmão dele pediu misericórdia, ele falou: me paga o que deve, se lançando no pescoço dele, e encerrou ele na prisão até que ele pagasse. Mas os irmãos dele ficaram tristes vendo aquilo, e eles foram denunciar para o Senhor, e aí eles disseram o que aconteceu, e ele chamou aquele servo na presença dele e disse: servo mau e infiel, eu fiz isso com você, eu perdoei toda aquela dívida, eu enviei o meu filho para morrer no seu lugar, pecador, não valia nada, não prestava para nada, não era ninguém para dar em nada, esquecido, mas eu fui no seu lugar. E aí vem alguém que faz alguma coisa que você não gosta, alguém que você tem inveja, alguém que você não gosta da cara, não vai do jeito que ele fala, e ainda fala, tem ainda a ousadia de falar que perdoou, que ama, e não quer olhar na cara, não quer andar perto. Eu perdoei, mas ele lá e eu cá, coisa nenhuma. O amor, a palavra de Deus vai nos dizer: se o seu irmão pecar contra ti 70 vezes, 7 você vai perdoar todas elas. E a palavra de Deus logo depois vai nos dizer o quê? Que se o servo ele fizer só aquilo que ele é mandado, ele pode bater no peito e dizer: eu sou um servo inútil. Ou seja, se eu só perdoar o meu irmão e eu amar ele de qualquer maneira, você pode bater no peito e falar: eu sou um servo inútil, perdoei, mas não faço nada por ele, perdoei, mas eu só gosto, não preciso amar. Deus não manda ninguém a amar ninguém, você só precisa gostar.
Ele manda você amar, não precisa de gostar. Então me explica como que você consegue amar alguém sem gostar da pessoa. Como? O que eu não gosto, eu não quero perto de mim. O que eu não gosto, eu não quero dar com isso. Se for uma comida, eu não quero isso no meu prato. Eu quero isso longe de mim. Que amor é esse? Mas é diferente do amor que Jesus ofereceu por nós. E é um culto de primícias. A gente tem que ter a noção que todo culto que nós estamos é um culto evangelístico. Por mais que não tenha almas aqui novas, por assim dizer, para ser ganhas para Jesus, mas o propósito desse culto tem que ser evangelístico, no mínimo para edificar a igreja em amor, em santidade, para que a gente tenha a capacidade de ir lá fora e salvar as almas. E no culto de primícia, a gente tem os alimentos para poder ofertar na vida das pessoas. A gente traz a nossa contribuição para aqueles que necessitam dela. Uma igreja que não se preocupa com a próxima alma, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Pense só que o maior congresso do Brasil é os Gideões Missionários da Última Hora, pelo menos o mais famoso. Quando a gente vai para isso, a gente percebe que Deus, a obra que se preocupa com as outras almas, Ele patrocina, Ele faz crescer. E a gente tem um apóstolo que ele se importou tanto, que aquilo que ele tinha, que ele considerava ser o Isaac dele, ele vendeu para ver essa igreja. E olha só o tanto de alma que já gerou e vão ser geradas. A alma dele está aflita, está angustiada, mas como eu disse no início dessa pregação, eu sou o Senhor que livra a alma daqueles que me buscam. Aleluias, aleluias. Ele parece desamparado, mas eu seguro na mão dele. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Eu abro os olhos espirituais da minha igreja para que ela me veja ao lado dela, para que ela saiba que eu sou e fora de mim não há outro. É só buscar a minha face que eu revelo a minha glória. Aleluias. Moisés, quando ele viu o Senhor, ele escondeu o rosto dele primeiramente na sarça ardente. Ele temeu olhar para o Senhor. Mas quando chega em Êxodo capítulo 34, se não me engano, ele vai dizer: mostra-me a sua glória. E aí Deus vai explicar para a gente o que é isso logo depois. Ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Lá atrás, Moisés sem intimidade, sem oração, sem palavra, só tinha a fé dele. Que a palavra de Deus vai dizer que assim que ele saiu do Egito, ele já saiu com fé, como quem via o invisível. Então ele tinha fé, ele sabia o Deus que ele servia. Mas só que na intimidade que ele tinha, ele temeu olhar para o Senhor. E eu não prego ou desprego a reverência. A gente precisa ter reverência, ter temor. Mas quando todo mundo se afastou, a palavra de Deus vai dizer: mas Moisés se achegou à escuridade, aonde o Senhor estava. Hebreus vai dizer que ele estava todo assombrado, tremendo de medo. Foi ele mesmo que disse, mas ele todo assombrado, tremendo de medo, ele falou: eu vou subir para ver ele, ainda que eu morra, ele vai me dar vida. Aleluia. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias, aleluias. Ele nos salvou dos nossos pecados, ele nos redimiu. E aí aquele servo mau e infiel não conseguiu perdoar uma mísera dívida, uma dívida pequenina. E aí aquele Senhor encerrou ele na prisão, até que pagasse até o último centavo. E assim o nosso Deus vai fazer com todos aqueles que não perdoarem o seu irmão. A palavra de Deus vai nos dizer que se nós não amarmos o nosso irmão, nós somos considerados já homicidas. E os homicidas, João vai dizer, não tem parte no reino de Deus. O problema dessa geração é que tem pessoas felizes, tem pessoas que estão com um sorriso na cara, com dinheiro, pegando prosperidade, cristãos que, se você estivesse conversando com eles, você não ia corrigir eles, você não ia conseguir falar para eles aonde que eles estão errando, de tão cristão que eles parecem. Mas quando você vai ver na Bíblia, você vai ver que eles não têm o reino de Deus. Porque é no detalhe, é no detalhe, é no detalhe. Ele parece cristão, ele tem certeza, se você olha, é um cristão, mas se apertar um pouco, sai aquilo que não podia sair. Se apertar um pouco, sai a palavra torpe pesada. Se apertar um pouco, ele não olha na cara do irmão.
Se apertar um pouco, ele já não volta na igreja amanhã. Então, são pessoas que elas parecem até o momento da crise, porque Salomão vai dizer, era o momento da crise que a gente conhece alguém fraco. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, ainda que eu não preste, eu tenho um Deus que é santo, que habita dentro de mim, e ainda que em mim eu não sinta algo, Ele vai me fazer sentir, Ele vai me conduzir até o lugar, porque a gente tem a fé que a gente precisa para alcançar aquilo que a gente precisa. A gente tem a fé para alcançar uma cura, algum milagre, mas Paulo vai dizer que tem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Ou seja, quando eu vejo Jesus diante de alguém que tem incredulidade, mas está desesperado para a salvação do filho dele, ele vai dizer, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E ele vai falar, sai dele. E o filho daquele homem foi liberto. Ele não tinha fé, mas ele pediu ajuda para o amor, e o amor ajudou ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Porque a gente não foi chamado para ser um cristão exemplo, modelo perfeito. As pessoas que dizem, a palavra de Deus já falou que você é vencedor, então você tem que declarar a palavra, você tem que falar, tem que fazer coisa nenhuma. A gente precisa da direção, a gente precisa de depender do Senhor, a gente precisa pedir ajuda para Ele, ao invés de simplesmente ficar decorando palavra e liberando para o vento, como se a gente precisasse de ajuda motivacional para ser cristão. Coisa nenhuma. A gente precisa da ajuda que vem dele, a gente precisa da cura que vem dele. Ele escolhe como cura. Não tem doença que ele não queira curar. As pessoas dizem, e se ele não fizer? Ele vai fazer. Se ele não fizer, ele não é Deus. Eu já disse isso inúmeras vezes. Se ele não fizer, não é Deus. Ao contrário do que aquele louvor fala, ele não é. Por quê? Como é que ele vai liberar uma palavra para mim? Vai descumprir e vai continuar sendo o que é. Ele é imutável. A palavra de Deus vai dizer, eu sou o que sou. E o que isso quer dizer no original, se você for indo? Porque no original tem umas 3 maneiras diferentes de entender isso. Mas no final, o que significa isso? Eu sou imutável. Eu sempre fui o que eu sou, e eu vou continuar sendo o que eu sou. Aleluias. Porque Ele não muda, e o Espírito Santo ele está nessa casa, e a gente precisa da presença dele, precisa respeitar a presença dele, porque não tem outro jeito. A igreja foi chamada para evangelizar, e se a gente não tiver a comunhão com o Espírito Santo, a gente não vai ser usado na profundidade que ele tem para oferecer para nós. A pessoa que vai atrás das séries, filmes, desenhos, a pessoa que vai atrás de entretenimento que só vazio, se for coisa secular, já pode ter certeza, é uma brecha para demônio entrar na sua casa, na sua família, na sua vida, em qualquer coisa. Se for secular, tenha certeza, você está deixando a porta aberta para ter alguma coisa acontecendo que você não queria e não gostaria. Pode ter certeza. Isso eu falo sem dúvida, sem medo, é certeza. Aí a pessoa vai ver, então eu vou ver a novela gospel da Globo, eu vou ver o próprio The Chosen, mas essas séries, o Evangelho é puro, o Espírito Santo é puro, e essas séries elas precisam te entreter, te segurar. Por isso que teatro e essas outras formas de entretenimento, trazer circo para dentro da igreja, um palhaço em cima do púlpito, aqui não é isso, aqui é lugar da palavra da verdade. É lugar da verdade, que cura, que liberta. Só que essas coisas elas têm uma aparência se você trouxer para o nosso meio, porque acontece em muitas igrejas. E nós mesmos já fizemos isso algumas vezes. Eu mesmo, quando entrei nessa igreja, participei de um teatro. Mas qual é o problema disso? Se a gente for ver a maneira como isso foi criado, é para te entreter. Uma boa atuação, eu mexo a minha cara de uma maneira que vai te agradar. Eu deito no chão, eu rolo, eu sou exagerado para poder te entreter. Mas a gente não precisa de entretenimento, por quê? Entretenimento alimenta a carne, a verdade alimenta o espírito. Porque a verdade me diz
disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e as minhas palavras são espírito e vida. As palavras da verdade são espírito e vida. E a gente precisa conhecer a verdade. Se a gente for em Filipenses capítulo 3, a gente vai ver Paulo falando: embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que é na lei, irrepreensível, mas coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as perda por Cristo. Aleluia. A gente tem um evangelho, o qual busca trazer a prosperidade para quem já está dentro da igreja. O foco é para mim, é para que eu cresça, para que eu apareça, é para que eu faça, para que eu vá, que eu consiga, que a minha vida mude, porque eu vim de um lugar onde eu não tinha, então agora eu quero ter. Eu preciso de alguém para me instruir a ganhar dinheiro, a fazer aquilo, a fazer isso. Mas o evangelho de verdade, ele exige a fé de que eu vou conquistar essas coisas. Eu não posso chegar para Deus e falar que a promessa que Ele disse que eu vou ganhar dinheiro é mentira, porque é verdade. Se Ele disse, vai acontecer. E se eu duvidar disso, vai chegar a ser contra Ele. Eu não vou conseguir ter uma comunhão perfeita com Ele, duvidando do que Ele me disse, porque Ele só fala a verdade. Mas se eu me colocar atrás daquilo que é a prosperidade, automaticamente eu vou me ver longe do caminho da renúncia, porque não dá para eu querer ser feliz e ter dinheiro ao mesmo tempo. Dá para ser feliz, é claro, dá para fazer as coisas, mas eu digo, na prosperidade a gente tenta encontrar um consolo que a gente deveria buscar, buscando almas no mundo. A gente tenta confortar as nossas necessidades, quando Paulo disse que o currículo de cristão dele, de pregador do evangelho, não era púlpito, não era igreja, é porque ele foi açoitado, é porque ele sofreu 3 naufrágios, é porque ele sofreu outras várias coisas, uma noite, um dia passou no abismo. Então a gente tem a fé de que a nossa vida vai melhorar, mas a gente não se baseia nisso, a gente se baseia na verdade que Ele é, para conhecer, para ter certeza de quem Ele é nas nossas vidas. E como eu já disse mais uma vez, o Espírito Santo está nesse lugar. E quantas pessoas têm buscado pregar algo que no final é uma mensagem de verdade, é uma mensagem que inspira, é uma mensagem bonita, mas não acontece nada. Não acontece nada. É um monte de pregador que fala: Jesus Cristo cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas você vai no culto e o que acontece? O que acontece? Você olha e você não vê. Às vezes até pode acontecer. Aleluia. 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 Rabadacere, carabadacere, carabaçado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, xaravadacere, carabaçada. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estava orando, mas eu senti da parte de Deus de falar antes de acontecer, porque o Senhor ele faz isso para mostrar que Ele é, como diversas vezes Jesus anunciou antes que acontecesse, para que quando acontecesse, soubessem que Ele é. E Ele diz: eu vou batizar esse jovem com o Espírito Santo hoje. Aleluias. Aleluias. Aleluia, entrega. Arabadaçai, arabadaçai. Glória a Deus, ó Pai Santo.
Muitos vão dizer, Arabadassai, Rabadassai, a obra que eu fiz na vida dela, Rabadassai, Rabadassai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano. Arabadassai, porque no meio dos cristãos também, Arabadassai, eu vou levantar o ministério dela. Arabadassai, muitos que estavam desviados da palavra da verdade vão voltar recitando aquilo que já sabiam. Arabadassai, porque eu vou colocar no coração dela a minha palavra. Arabadassai, na boca dela a verdade. Ela vai repreender os espíritos malignos e eles vão sair. Arabadassai, debaixo do poder e da autoridade. Que eu estou entregando. Arabadassai, na vida dela e um futuro próximo. Arabadassai, porque ela vai buscar a minha face. Ela vai ter sede da minha presença. Obedecer e não vai ter desonra. Mas ela vai ser cheia da minha sabedoria e vai honrar tanto você quanto a missionária Célia. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Eita glória, ela vai entender o meu nome. Ela vai andar na minha presença. E ninguém vai apartar ela do meu caminho. Eu vou conduzir ela na minha direção. Assim te diz o Senhor. O Espírito Santo te zela pela sua família. Aleluia. Está nesse lugar, isso não pode ser uma informação normal. Ele deveria ser como se nada estivesse acontecendo, como se não mais um culto.
nas palavras dessa profecia eu confirmo que o ministério que eu levantei, homem, não fecha a porta. Ele obedecei tudo aquilo que se levantou contra esse lugar. Toda obra de Maria cai por terra nessa noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero para cumprir a minha palavra. Eu a apresso e ela se cumprirá no tempo determinado. Que ditado é esse que há no meio do meu povo? Arabada sai passado o tempo, toda visão perecerá. Diga assim para eles: Arabada sai, obedecer, que a palavra que eu disse se cumprirá. Arabada sai, não cairá por terra, porque eu sou o Senhor. Nenhuma palavra volta para mim vazia, antes cumpra o que me apraz, prospera naquilo pelo qual eu a enviei. Alabá, sei que alabá, sai.